Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, que você seja abençoado nesse dia e todas as suas necessidades sejam supridas. Amém? Queridos, hoje eu tenho uma mensagem muito forte para transmitir a você. Por isso, eu peço a você que abra o seu coração para assistir até o fim e receba a paz do seu coração, porque você entenderá o grande amor que Deus tem por você. Mas antes, se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha aí, compartilhe a nossa mensagem com outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de receber uma mensagem de esperança, outras precisam conhecer mais sobre a palavra de Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje é as leis e o juízo de Deus. Então, vamos lá, vamos falar sobre as leis e o juízo de Deus. Nas mensagens que eu tenho transmitido neste canal, eu tenho falado muito sobre o amor que Deus tem pelas pessoas. Eu falo mais do amor de Deus porque é assim mesmo, Deus é amor e Ele não deseja castigar ninguém. No entanto, por causa do seu grande amor e justiça, Ele criou leis para governar todas as coisas. E Deus não quebra as leis que Ele mesmo criou. Suas leis são imutáveis. Uma vez criadas, elas permanecem para sempre. Isso porque Deus não erra. Suas leis são perfeitas e todas elas são criadas para o nosso bem. As leis de Deus não são contra as coisas que Ele mesmo criou. Elas são a favor e para o bem de tudo e de todos. Por isso mesmo que, quando uma lei é executada por Deus, mesmo que seja para correção e vá doer na pessoa a quem ela será executada, Deus não deixa de aplicar esta lei, porque se ele deixar de aplicar, estará prejudicando o direito de outros. E eu acrescento mais ainda, foi Deus quem criou você. Ele te ama muito, ele projetou você. E se não fosse pela vontade dele, você não estaria aqui, você não existiria, não estaria assistindo esse vídeo. Em Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, está escrito assim: pode o objeto perguntar para quem o fez, por que me fizestes assim? Então, Deus, ele nos criou, criou todas as coisas e criou leis para gerenciar todas elas. Assim como uma sociedade precisa de leis, senão seria uma anarquia e se destruiria, Deus também estabeleceu as suas leis para não sermos destruídos. E porque foi Ele quem nos criou e é soberano sobre todas as coisas, sobre nós, devemos obedecer às suas leis. O apóstolo João disse que devemos obedecer aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus não são pesados. E isso é verdade, pois depois que você conhece o grande amor que Deus tem por você, você entenderá que é muito fácil amá-lo e andar conforme os seus mandamentos, porque eles são bons para nós. E outra coisa muito importante, não é Deus quem pune as pessoas, não é Deus quem joga uma pessoa no inferno, não é Deus quem provoca um acidente, coloca uma doença na pessoa, não é Deus quem provoca uma tragédia na natureza, como furacões, terremotos, etc. O que acontece é que as leis imutáveis de Deus são aplicadas de acordo com as ações do ser humano, e a natureza segue o seu curso. Para ilustração, vamos comparar aqui com alguns estados americanos, onde tem pena de morte e a lei é aplicada pelo juiz. A lei, por exemplo, estabeleceu que quem comete crime hediondo recebe a sentença da pena de morte. Não vamos aqui questionar se a lei é certa ou não. Lá é uma democracia e foi o povo quem escolheu. Quem deveria ser assim, foi o povo quem escolheu que deveria ser assim, e o juiz não tem escolha. Foi configurado o crime, ele apenas executa a lei e ponto final. Neste exemplo, imaginemos um jovem de 20 anos que cometia vários crimes hediondos até que os policiais conseguiram prendê-lo. Mas, finalmente ele foi preso e juntou todas as provas e, diante das evidências, ele mesmo confessou os crimes. Então, no dia do julgamento, o juiz pode até olhar para aquele jovem, aquela pessoa tão jovem, e sentir pena dele e desejar que aquelas provas fossem falsas e que ele não tivesse cometido aqueles crimes.
Afinal, uma pessoa tão jovem, de boa aparência, e ali na sua frente, de cabeça baixa e arrependido, bem vestido de terno e gravata para demonstrar que é uma boa pessoa e nada parecido com aquele monstro que cometia aqueles crimes. O jovem, por outro lado, está mesmo arrependido e diante da iminência de ir para o corredor da morte. Mas o juiz olha todos os fatos incontestáveis e analisa a lei estabelecida, determinando que todos que cometem esses crimes recebem a pena de morte. Mesmo que o juiz desejasse dar uma nova chance para aquele jovem, o juiz não poderia fazê-lo, pois fazendo isso, perverteria a justiça e o direito e seria injusto com as famílias das vítimas. E o juiz olha para o jovem e diz: meu jovem, diante dos fatos incontestáveis e a sua própria confissão, eu não tenho outra alternativa a não ser aplicar a lei, e você vai morrer. O jovem pode clamar por misericórdia e dizer que ele está arrependido, mas a sentença será aplicada a si mesmo. O exemplo acima é semelhante às leis e julgamento no dia do juízo final, que chegará para todos aqueles que rejeitam agora as leis imutáveis de Deus. Neste juízo final, passará por ele apenas aqueles que rejeitam as leis de Deus hoje. Você que obedece às leis de Deus, já se tornou filho de Deus e vai encontrar Deus como seu pai e não como juiz. Então você não precisa temer a Deus. Aqueles que obedecem às suas leis não precisam temê-lo. Assim como também na nossa sociedade, uma pessoa de bem não precisa temer o juiz ou qualquer autoridade, mas sim vê-los como amigos que vão executar as leis para lhes proteger. Pelo menos é assim que deve ser. Mas Deus, ele não é como as autoridades da terra e nós podemos confiar nele, pois as suas leis são justas e suas promessas de paz, alegria e herança no seu reino serão todas cumpridas. Glória a Deus por isso. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, onde fala da aplicação da sentença estabelecida nas leis de Deus. Se você quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia e acompanhe aí. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 32, ali do versículo 36, o 35 e o 36. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36. Vamos ler lá. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há peso nem desamparado. Veja bem, nesses versículos, Deus estava falando ali para o povo de Israel que, apesar de todas as maravilhas que Deus fez para o povo, tê-los tirados da escravidão do Egito e tê-los sustentados milagrosamente ali no deserto, e ter derrotado todos os seus inimigos, ainda assim o povo se desviou dos caminhos de Deus e desobedeciam às suas leis. Este texto, ele se aplica muito bem nos dias de hoje, onde muitos têm todas as provisões de Deus, como alimentação, vestes para se agasalhar do frio, casas para proteger do vento, do sol e do frio. As pessoas podem até não ter tudo aquilo que elas desejam, mas elas têm tudo aquilo que precisam. Devemos ser gratos a Deus por tudo e não ter os corações insaciáveis, querendo cada vez mais e mais, e seguir murmurando e desprezando o favor de Deus, a bondade de Deus por nós. Não devemos seguir sem temor, desprezando as leis de Deus como se elas não existissem. Eu vou ler uma citação aqui, preste atenção nela. Ela também é muito forte. A razão pela qual ainda não caíram e não caem é por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor, por Deus. Pois está escrito que quando este tempo determinado ou escolhido chegar,
seu pé irá resvalar, e então serão entregues à queda para a qual já estão dispostos por causa do próprio peso. Esta citação é de Jonathan Edwards, em seu sermão, famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje eu vejo com compaixão e tristeza em meu coração muitas pessoas que foram tementes a Deus, oravam, liam a palavra de Deus e jejuavam, mas no curso de sua caminhada se desviaram da verdade, entrando na falsa doutrina da graça suprema. Essa falsa doutrina ensina que, uma vez salvo, salvo para sempre, e que a graça de Jesus cobre uma vida de pecados. A salvação, meu amado, sim, ela é de graça, mas não é barata. A salvação é pela graça, sim. Nós não merecemos. E uma vez reconhecendo que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados gratuitamente. Agora temos graça para sair do pecado. Deus nos concede graça e nos ajuda a sair do pecado. Mas ele não anda conosco no pecado. Senão, seria invalidado o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26 e 27, que está escrito assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esta não é uma mensagem popular que as pessoas gostam de ouvir. Não é daquelas que as pessoas vão dar muitas curtidas, muitos likes, nem muitos compartilhamentos. Mas nós, pregadores do Evangelho, não estamos atrás disso. Estamos atrás de almas, de ver pessoas transformadas pela palavra. Não procuramos aplausos e nem aprovação, a não ser a aprovação de Deus. Eu não vejo muitas dessas mensagens por aí, mas elas são necessárias para que todos ouçam e sejam indesculpáveis naquele dia e também fujam da ira. Digo isso porque olhamos para as religiões e para as pessoas hoje e nós vemos cada um com seus argumentos e planos para escaparem do dia do juízo. Dentro de si mesmos, cada um diz que não estará lá neste dia, ou se estarão, não darão conta da sua incredulidade, ou não darão conta de suas palavras arrogantes e de terem seguido seus próprios planos para entrar no reino de Deus. Outros dizem que tudo isso é uma bobagem, morreu aqui e acabou, tudo vai seguir e eu posso então seguir fazendo aquilo que eu quero. Outro trecho do sermão de Edwards, eu vou ler aqui. Ele diz assim: Deus não sujeita a nenhuma obrigação, a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna ou de libertação ou proteção da morte eterna, senão para aqueles que estão, para aquelas que estão contidas na sua aliança, na aliança da graça, as promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim e o amém. Mas, obviamente, aqueles que são filhos da aliança, são da graça, não têm interesse na mesma. Aqueles que não são filhos, eu vou repetir, mas, obviamente, aqueles que não são filhos da aliança da graça, não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Veja bem, nesta fala de Edwards, podemos esclarecer que, além de as pessoas não levar muito a sério aquilo que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas também buscam outros nomes, outros mediadores, e isso configura também que rejeitaram o único mediador, Jesus Cristo, ou aceitam ele, mas acham que ele não é suficiente e buscam outros nomes, e se esquecem ou ignoram aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, onde diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo.
E também em Atos 4:12, onde está escrito que nenhum outro nome foi dado no céu e na terra, somente o nome de Jesus. Outra fala de Edwards em seu sermão, o qual se encaixa muito bem no nosso tema de hoje, é: portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido às suas lutas pessoais, os seus argumentos e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil, a não ser que creiam em Cristo, o Senhor. De modo nenhum Deus estará obrigado a conservá-lo fora da condenação eterna. Veja bem, contam que na década de 1730, neste grande avivamento que houve na Inglaterra, e quando Jonathan Edwards pregou este famoso sermão, as pessoas ficaram tão tocadas ao ponto de segurarem nos bancos da igreja com medo de cair no inferno. Ao final do sermão, se renderam a Deus, arrependendo de seus pecados e confessando a Jesus como seu único, suficiente Salvador e Mediador. Mas hoje, este tipo de sermão está fora de moda. Vivemos uma geração em busca de aprovação, da aprovação dos outros, e sem se importar com a aprovação de Deus. Às vezes, uma mensagem como essa não toca as pessoas. A Bíblia é apenas, ou eles dizem que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens, ou ela está ultrapassada. Mas eu estou aqui para dizer que não está ultrapassada. Eu estou convicto de que não é assim. A palavra de Deus é viva e eficaz e se renova cada dia. A misericórdia de Deus se renova todos os dias e não deseja que ninguém pereça, mas que cheguem ao conhecimento da verdade que está sendo pregada pelos mensageiros do seu reino. Hoje, ele é o Deus bondoso e paciente, observando atentamente e anotando as ações de cada um de nós no livro das obras. Mas, naquele dia, meu amado, naquele dia, ele será o juiz que aplicará a sentença, auferindo as obras de acordo com as suas leis. Quanto a nós, pregoeiros da palavra, amamos a todas as pessoas, respeitamos o livre-arbítrio, as escolhas de todos, as escolhas que cada um faz. Não estamos aqui odiando as pessoas por elas crerem diferente de nós. Convivemos com todos, amamos nossos amigos e até os nossos inimigos. Amamos os nossos irmãos, a nossa família, recebemos as nossas casas, comemos juntos, nos confraternizamos e temos uma vida de paz com todos. Mas nós escolhemos crer na palavra de Deus e pela graça nós queremos viver segundo o que ela nos ensina e procuramos não ir além do que está escrito. Pregamos a verdade e oramos para que os olhos espirituais de todos sejam abertos e possamos naquele dia estarmos juntos eternamente no reino de Deus. Mas alertamos que o tempo da graça e misericórdia é agora. Atentem para o que está escrito, onde diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração e buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto ele está perto, enquanto a mão de Deus está estendida para você. Atente para isso, porque a vinda do Senhor está próxima e não tardará. Amém, amados? Nós vamos deixar disponível em PDF no canal do MOP, aqui no canal, ali embaixo, o sermão de Jonathan Edwards, esse que eu falei, para quem desejar ler. E você pode acessar o link que está aí abaixo na descrição do vídeo, e você, se você quiser ler esse sermão, você pode ler ele aí com calma. Amém? Então, amados, eu vou orar com você, por você. Ore comigo assim. Eu quero orar pedindo, Pai, eu oro ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, para que dê esta pessoa o espírito de sabedoria e revelação. Abra os olhos de entendimento dela, Pai. Quebranta o coração dela, Senhor, para que ela possa ver a salvação que está no Senhor, Pai. Para que ela possa crer na Tua palavra, Pai. E não ir além daquilo que está escrito, não acrescentar e nem tirar coisa alguma da Tua palavra, Pai.
Eu peço ao Senhor que abençoe, Pai. Eu quero ver esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que está vendo esta mensagem, está assistindo este vídeo. Eu quero ver ela lá no céu comigo um dia. Se eu for primeiro, eu esperarei ela lá. Ou se ela for primeiro, eu a encontrarei lá. Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Deus abençoe você, seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz. Amém? Glória a Deus. Então, sempre vejo nossos vídeos aí. Deus abençoe você.